Tarde, gente. Vamos lá para mais uma aula de história, certo? Que fica na página 41. Nosso tema de hoje é governo geral, tá certo? Vamos lá. Diante do fracasso das capitanias hereditárias, lembra dessa aula da semana passada? Então, o que eram capitanias hereditárias? Eram terras que foram doadas pelo rei Dom João III, certo? 15 grandes lotes de terra, não foi isso? Mas que só duas prosperaram, não foi? Pernambuco, que foi doada a Duarte Coelho, e São Vicente, que foi doada a Martim Afonso de Souza, não é? E prosperaram por causa da cana-de-açúcar, lembra? Falei? E a criação de gado, né? Sim, continuando aqui na aula de hoje. Diante do fracasso das capitanias hereditárias, o rei de Portugal passou a instalar o governo geral em 1549, certo? Que aconteceu porque o rei não poderia tomar de volta as terras doadas aos donatários, tá certo? Então, ele não podia pegar de volta, então ele criou o governo geral, certo? Entretanto, todos os donatários deveriam obedecer ao governador geral, que representava o próprio rei de Portugal, sendo a autoridade máxima da colônia. Então, ele era como fazia o papel do rei ali, e todos deveriam obedecer. Se não obedecessem, tinham castigos severos, certo? Então, eles obedeciam, tá? Assim, o governo geral foi instalado na Bahia, já que ficava no meio das capitanias. Salvador foi fundada e passou a ser a primeira capital do Brasil. A nossa capital hoje é Brasília, tá? Mas por causa do governo geral que foi criado, ele foi instalado lá, na Bahia. Certo? Então, vamos lá. Juntamente com o governador-geral, trabalhavam para o funcionamento da colônia. O ouvidor-mor fazia o que ele? Vamos ver? Ele era responsável pela ordem e justiça. O provedor-mor era responsável pelo dinheiro, ele era tesoureiro. Tá? E o capitão-mor fazia o que, capitão-mor? Ele era responsável pela guarda e defesa dos territórios, certo? Ele guardava, ele ficava olhando lá para ninguém atacar, querer pegar as terras. Se acontecesse, ele chamava os soldados e começava a lutar pela terra. Todos que viviam na colônia deveriam colaborar com o governador-geral nos seus 4 principais objetivos. Quais eram eles? Fazer o quê? O que eles tinham que fazer? Defender a colônia dos invasores franceses, combater os indígenas da sua resistência, certo? Que os indígenas lutavam muito, viu? Manter o processo de ocupação, contribuir para a exploração das riquezas da colônia, achar mais coisas que lucrassem, entendeu? Nessa época era cana-de-açúcar, gado, eles queriam outras coisas também para lucrar, entendeu? Aí esse quarto objetivo era um de todos procurar. Os 3 primeiros governadores gerais foram os mais importantes. O primeiro governador geral foi esse aqui, ó. Como é o nome dele? Tomé de Souza. Foi o primeiro governador geral. Chegou à colônia com 130 soldados, 90 marinheiros e vários trabalhadores, carpinteiros. E os trabalhadores eram o quê? Ó? Carpinteiros,
pedreiros, farmacêuticos e médicos. Também vieram com ele 6 padres jesuítas, sob a direção do padre Manuel da Nóbrega, que deram início aos processos de catequese dos indígenas e de educação no Brasil. Então, ele começou a catequese. Vocês lembram do descobrimento do Brasil que eu falei na nossa aula? Da chegada dos portugueses? Que os portugueses ensinaram aos índios? Então, ensinaram a catequese e educação, a falar, a se vestir, certo? Além desses, Tomé de Souza trouxe 400 degradados. O que era degradados? Aqui explica, ó. Homens que haviam cometido algum crime lá em Portugal, tá? E tinham que cumprir o desterro, ou seja, condenados a viver fora do Brasil. O governo português, então, mandou-os para viverem na colônia, viver aqui, trabalhando aqui. Entre as principais realizações de Tomé de Souza estão a fundação de Salvador, certo? O desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar e o início da criação de gado, certo? Então, ele também trouxe a cana-de-açúcar, a criação do gado e fundou Salvador, certo? Uma cidade da Bahia. Segundo governador-geral, foi esse aqui, ó, Duarte da Costa, em 1553. Substituiu Tomé de Souza, substituiu ele, tá? Ele trouxe para o Brasil Dom Álvaro, seu filho. Além dele, trouxe alguns jesuítas, entre eles o padre José de Anchieta, que fundou, junto com Manuel da Nóbrega, o Colégio de São Paulo, de Piratininga. Olha que chique! Começava a história da educação brasileira. Olha que legal, tá vendo? Aqui começou a história da educação do Brasil, tá vendo? Ali já tinha o padre Manuel da Nóbrega, junto com o padre, né, José de Anchieta. Aí fundou aqui, ó, colégio muito chique, tá bom? Duarte da Costa perdeu o cargo dele, gente. Mas por quê? De governador-geral. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, não fez um bom governo. E o segundo, seu filho criou sérios problemas na colônia. Deu trabalho o filho dele. Aí, para não criar tantos problemas, tiraram ele. Olha, sai, que é melhor. Para não acontecer nada. Tu não ser preso, sai na paz. Em nome de Jesus. E a gente vai botar outro. Aí colocou o terceiro governador-geral, que foi esse homem. Como é o nome desse homem? Ó, em 1558, né, o outro saiu. Ó, e ficou Mendes Sá. Foi nomeado novo governador-geral. Ele conseguiu resolver os problemas deixados por Duarte da Costa, gente. Então, ele foi bom, não foi? Com a ajuda do seu sobrinho, Estácio de Sá. Olha, que bom. Combateu e expulsou os franceses que haviam se instalado na colônia. Após as lutas, foi fundada a cidade de São Sebastião, no do Rio de Janeiro, atual Rio de Janeiro. Vocês sabiam que Rio de Janeiro tem a cidade de Rio de Janeiro, né? Aqui Pernambuco, por exemplo. O estado de Pernambuco tem a cidade de Recife, não é isso? Pronto. Aqui poderia ser Pernambuco e ter a cidade também Pernambuco, né? Mas não tem. Lá no estado do Rio de Janeiro tem a cidade de Rio de Janeiro. Então, durante o seu governo, Portugal passou a enviar para a colônia muitos degradados. Assim, Portugal ficava livre dos seus criminosos. Certo? Então, Portugal estava enviando todos os seus criminosos para a colônia. Entendeu? E lá estava ficando livre dos criminosos. E estava botando eles para trabalhar. Tá vendo? Também nessa época intensificaram-se
os combates aos indígenas. Muitos deles foram capturados e vendidos como escravos. Essas capturas eram realizadas por meio de expedições ao interior do Brasil, às entradas e bandeiras, certo? Entradas e bandeiras eram isso aqui, ó. Eles fazendo isso com os indígenas, certo? Começaram a brigar com os indígenas brigavam com eles. Tinha guerra mesmo. Aí, fizeram expedições deles entre o interior do Brasil mesmo, que deu o título disso aqui, ó, Entradas e Bandeiras, certo? A diferença entre essas expedições é que as entradas, está explicando o que eram as entradas, ó, eram organizadas pelo governo português e por esse motivo respeitavam o Tratado de Tordesilhas. E as bandeiras eram o quê? Ó? Eram organizadas por quem? Organizada por particulares, não respeitavam o tratado. Então, as bandeiras não respeitavam o Tratado de Tordesilhas, certo? As bandeiras. E as entradas obedeciam, certo? Ó, de novo, entradas eram organizadas pelos portugueses e por esse motivo respeitavam tratados de Tordesilhas, entendeu? E as bandeiras não respeitavam não, certo? Aí foram os bandeirantes de São Paulo que encontraram a nova riqueza do Brasil, o ouro. Depois a gente vai estudar sobre o ouro, tá? Então, quem foi que encontrou a nova riqueza? Foram os bandeirantes, tá certo? E aqui acabou a nossa aulinha. Agora vocês vão responder a página 42, 43, 42, 43 só, certo? Então, beijão, até a próxima aula, tá certo? Fiquem com Deus.